Olá, pessoal. Bom dia a todos. Estão me ouvindo aí? Deixa eu colocar para gravar aqui, pessoal. Bom, pessoal, então vamos iniciar aí. Bom dia então a todos. Então a gente vai ter mais uma aula aí, né, da área de manutenção, né, de sistemas mecânicos convencionais. Então uma parte aí que é importante também da manutenção, né, de qualquer sistema mecânico é a lubrificação, né? Então hoje a gente vai falar dos óleos, né, e na próxima aula a gente vai falar das graxas, né? Bom, então antes de iniciar aí, pessoal. Bom, só antes de continuar, só antes de passar o vídeo da indústria, aí, só falar que a lubrificação, né, pessoal, o tamanho tamanho da sua importância, né? Então, toda a parte de lubrificação industrial, ela passa por dentro da preventiva, né? Então, por exemplo, trocar um óleo de um motor é, de um carro, né, nosso carro, de um maquinário que está dentro da indústria, né, um redutor, enfim, né, todo maquinário ali mecânico vai ter um tipo de lubrificante, né, e vai ter que fazer conforme, né, a orientação do fabricante aí e os procedimentos corretos, né. Então, até, por exemplo, maquinário que tem produtos alimentícios, né, tem ali uma lubrificação especial que também deve ser seguido ali à risca, né. Bom, então, de iniciar aí, pessoal, passar um vídeo na indústria, logo em seguida a gente inicia então a aula aí.
Vai. That's the end of this feature on the. Bom, então vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar para. Eu falei, né? Então a gente vai falar essa parte da lubrificação, né? Então toda máquina que é dinâmica, né? Dita dinâmica ali que tem, principalmente atrito, né? De metal com metal ou de metal com outro material ou materiais diferentes, tem uma lubrificação, né? Porque tem um desgaste, né? Então a lubrificação, né? O objetivo dela é além de manter ali uma vida útil mais alta, né? Ele age como um elemento refrigerante, né? Porque, por exemplo, metal com metal ali, ele atrita. Esse atrito gera calor e esse calor também gera desgastes e gera deformações
Então, o lubrificante ali, a principal dele ali é atuar mesmo com um fluido refrigerante que troca calor com o meio, né? Então, ou seja, aquele calor ali que ia ser fruto do atrito, vamos dizer assim, o lubrificante ele absorve esse calor e reduz então esse atrito entre as partes móveis. Então, como consequência, a gente aumenta a vida útil dessas peças. Então, cada lubrificante, pessoal, ele trabalha, né, dentro de um determinado parâmetro, né, de trabalho por um tempo definido, né? Ou seja, não é o lubrificante não tem vida infinita, então eu preciso estar periodicamente fazendo a troca dele, né? Porque à medida que passa o tempo, ele perde então ali suas propriedades físico-químicas, né? Até por questão ali, ao longo do tempo perde essa propriedade de refrigerar, perde essa propriedade de evitar atrito, né? É, ela perde também, ela vai tendo contaminantes ali que ao longo do tempo eu preciso trocar, né? A cor, então depois que a gente troca o óleo, por exemplo, de um automóvel, por exemplo, um carro, uma moto, a gente vê ali por um tempo que o óleo está até com uma cor diferente, com uma coloração diferente, porque ali ela já cumpriu o seu papel durante aquele período, né? Então você tem que trocar por um novo óleo para poder então manter as propriedades ali do seu motor e também aumentar a sua vida útil, né? Bom, então os óleos, pessoal, a gente tem diferentes origens, né? Então a gente tem de origem vegetal, né? Então são aqueles retirados de semente, como por exemplo o girassol e o dendê. Esses óleos, pessoal, esses lubrificantes, eles são largamente utilizados nas indústrias alimentícias para lubrificar as máquinas e equipamentos. Bom, mas dá para lubrificar máquina com óleo vegetal? Sim, porque o alimento, né, pessoal, o óleo, os outros óleos que a gente tem aí, eles são tóxicos, né? Então, você não pode, por exemplo, misturar com uma comida, você pode contaminar uma bebida, uma comida, e isso aí você vai gerar problema, né? Você pode intoxicar, você pode até ter a morte, né? Dependendo, né? Então, esse tipo de lubrificante não pode estar, por exemplo, em processo de alimento, né? Ou até bebida. A gente usa um óleo vegetal que mesmo se ele tiver um contato ali com a comida, mesmo que acidental, ele não contamina e principal, né, não deixa cheiro e nem gosto, né? Então ele é totalmente inerte, né? Então não reage ali, não reage oxidando, não reage nem trazendo alguma alteração de característica do meu alimento ou da bebida, né? Então por isso utiliza esses óleos de origem vegetal para a indústria alimentícia, né? Os óleos de origem animal, né? Então, é o caso, por exemplo, do óleo de baleia e o óleo de sebo de carneiro, né? Então, por exemplo, o sebo de carneiro, né? Ele é considerado aí um dos pioneiros da história do surgimento da lubrificação no mundo, né? Então, com o advento das primeiras máquinas aí, né? Não se pensava muito nessa questão de como lubrificar, utilizava então o sebo de carneiro, né? E alguns óleos de origem animal podem ser utilizados também na indústria alimentícia, pessoal. Só que tem que tomar cuidado com não é qualquer tipo de óleo também de origem animal. Eles não contaminam o fluido de processo, né? O fluido ou a comida, porém tem que se tomar cuidado com relação a isso, né? Alguns podem alterar características, né? De cor, de cheiro, de oxidar, química ou física no meu alimento. Então tem que considerar aí ao aplicar. E os óleos de origem mineral, pessoal, são aqueles derivados do petróleo, né? Então a gente tem, por exemplo, a parafina e a nafta, né? Então os lubrificantes parafínicos, né, de parafina, não trabalham a baixas temperaturas, né? Então, por exemplo, eles a baixa temperatura, o que acontece? Eles solidificam, né? Então eles perdem toda a sua propriedade de lubrificação. Ele principalmente congela mesmo, como se fosse uma pedra, né? E os naftênicos são eficientes nessas condições. Então, os natos de nafta não trabalham a alta temperatura, porém eles conseguem trabalhar em temperaturas mais baixas, né? Então, como dizer assim, um complementa o outro, né? Bom, então, pessoal, os principais lubrificantes são de origem de petróleo, né? Então, o petróleo, é, falando sobre um pouco sobre esse elemento. Então, ele é uma substância formada pela degradação de fósseis, né, encontrados na crosta terrestre sob pressão. Então, é um processo aí de degradação aí de matéria orgânica de milhões e milhões de anos, né? Então, gera-se aí o petróleo, né? Então, a gente tem diversos elementos químicos na sua composição natural. Então, a gente tem enxofre, íons metálicos, principalmente vanádio e níquel, oxigênio, nitrogênio, hidrocarbonetos, entre outros, né?
Então, dependendo aí do que eu quero retirar do petróleo, né? Então, o mais importante ali são os combustíveis, os outros mais importantes, a gente é os hidrocarbonetos, né? É, preciso de enxofre? Bom, em algumas aplicações precisa, né? Então, eu tiro o enxofre ali, por exemplo, para passar para os outros tipos de indústria para fazer reações químicas, né? Para obtenção de ácido sulfúrico, que é muito importante na indústria, né? Enfim, são os diversos produtos ali que eu tiro do petróleo que são importantes, né? Bom, o petróleo ele pode ser extraído tanto em terra, né, que é a chamada extração onshore, como no mar, né, pelas plataformas que é o chamado de offshore, né, que é ali no fundo do mar ali, né. Bom, e sobre as características dos lubrificantes, pessoal, todos os lubrificantes possuem pelo menos duas características em comum. São bons redutores de atrito e são bons trocadores de calor, né? Então, essa é a principal característica do meu lubrificante, reduzir atrito e trocar calor. Então, tais características então, elas não são suficientes, né, para determinar as condições de operação de determinado lubrificante pode ser submetido, né? Então, tem que levar também outros fatores, né? Isso aí é muito simplificado, né? Então, isso é possível através de propriedades, né, físico-químicas, como viscosidade, densidade, ponto de fulgor, ponto de névoa e de fluidez, acidez e alcalinidade, demussibilidade e ponto de combustão, entre outras propriedades, né? Essas aí são as principais, certo? Então, o fabricante do lubrificante, ele fornece algumas informações genéricas, que é comum a todas as operações, como a gente pode ver nessa tabela. Então, por exemplo, aí eu estou considerando um óleo, né, um óleo limpo. Então, é, alguns parâmetros, índice de refração, né, que é a luz, capacidade da luz atravessar ali aquele óleo, né? Então, ele tem um índice de viscosidade quando novo, depois de 3.000 horas, ele vai ter um outro índice de refração, assim como a viscosidade, né? A viscosidade é a resistência ao escoamento. Então, um óleo novo tem uma viscosidade. Depois de, por exemplo, 3.000 horas, ele vai ter tal, né? O índice de acidez, que é aqui a concentração de óxido de potássio por grama de óleo, tem um determinado de acidez, depois de 3.000 horas, outro índice de acidez. A densidade índice de saponificação, que também é miligrama de óxido de potássio por grama de óleo, né? Então também aí é outra propriedade, né, que o meu fabricante fornece, né? Bom, então ele é um lubrificante específico e pode trabalhar em diversas máquinas. E todas as etapas que o lubrificante passa até iniciar o seu trabalho, então tem que ser devidamente ou cuidadosamente observado e controlado, né? Então, a primeira propriedade aí, né, que a gente vai falar é a viscosidade. Então, como eu falei agora há pouco, ela é a resistência do fluido de escoar sob uma determinada temperatura, né? Então, quanto mais viscoso, maior será a dificuldade do fluido terá de escoar. Então, vamos supor ali, você está derramando ali um fluido, né, um líquido. Então, a água, vamos dizer assim, derrama mais fácil. Então, por exemplo, vamos pegar o óleo ele demora mais para derramar ali, né? Um leite, né? Um leite é quase igual a água. Já um leite condensado, você viu tanto que ele é difícil de escoar, porque ele tem uma alta viscosidade, então ele demora mais para escoar. Então a viscosidade é isso, é aquela resistência do fluido em escoar, né? Então analisar, por exemplo, a viscosidade da água e do óleo, um tem mais facilidade em fluir, então por isso um tem menor viscosidade. Quimicamente, né? Então, como isso ocorre quimicamente, é a atração entre as moléculas que vai determinar a sua viscosidade. Então, por exemplo, a atração, por exemplo, entre as moléculas de água ali não é tão forte, então ela tende a fluir melhor, né? Já em outras, como diz ali, a coesão entre as moléculas é maior, então ela vai aumentar essa viscosidade, então essa resistência em escoar é maior, né? Bom, e nos líquidos, pessoal, essa tração é diminuída, então, com a acréscimo de temperatura. Então, se eu aumento a temperatura de um líquido, é, fisicamente ocorre, né? As moléculas aumentam o seu nível de agitação, acontece, elas ficam mais afastadas. E isso reflete, então, na viscosidade, né? Então,
eu deixo o líquido menos viscoso, né? Então vai ter substância que a temperatura ambiente, determinado fluido vai estar no estado sólido, né? Então a gente viu aí a nafta, né? Alguns outros aí. Então, para viabilizar essa transferência da mesma através de uma bomba industrial, né? Então, para evitar, por exemplo, lugares que são mais frios, a gente utiliza a resistência elétrica, né? Para aumentar a temperatura, né? E transformá-la em líquido e diminuir, então, assim, a viscosidade, melhora a fluidez daquela substância, daquele fluido, né? Já nos gases, pessoal, ocorre o oposto, né? Então, quanto maior a temperatura, né? Então, mais viscoso fica o fluido, né? O gás também ele é um fluido, né? Então, por exemplo, ao imaginar um gás passando em uma tubulação, né? A gente sabe ali que se a gente aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão, então ele fica mais viscoso para escoar ali. Então, aí então no gás ocorre o oposto que ocorre nos líquidos, né? Bom, para efeitos de cálculos, pessoal, por exemplo, para fluidos líquidos, a gente tem duas maneiras de calcular a viscosidade. A gente tem a chamada viscosidade dinâmica e a cinemática. A dinâmica é dada por essa equação aí, né, que é o μ, que é a força sobre ar, dividido por velocidade, dividido pela distância do camado do fluido até a borda do conduto, né? Então, é a força dividida pela área, a pressão, que é a velocidade do fluido, e pela distância. Então, a gente calcula essa viscosidade dinâmica. A cinemática, né? Então, é a dinâmica dividido pela massa específica, né? Então, a cinemática, ela deriva da dinâmica, né? Bom, a densidade, pessoal, também é outra propriedade do fluido, é a relação da sua massa pelo volume que ocupa no espaço. Então, pelo sistema internacional, a densidade é o quilograma por metro cúbico, né, que é a relação massa pelo volume. Então, para fim de cálculo, né, a água é sempre o parâmetro, né? A água ela considera uma densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então, quanto mais denso for o meu fluido, maior tem que ser a potência, né, para transferir de um ponto a outro de maior altura manométrica, né? Então, para transferir um fluido de um ponto baixo até o outro maior aí, eu preciso então de potência, né? Geralmente só corre para água, né? Eu quero, por exemplo, pegar uma água de um poço e jogar ele para uma caixa d'água, então um ponto mais alto, né? Então eu preciso de potência, né? Preciso de força para pegar aquela água, succionar ela ali e jogar ela para uma outra área, né? Bom, outra característica que tem da lubrificante, pessoal, é o chamado ponto de fulgor, né? Então, ponto de fulgor, o que que é? Ela é a menor temperatura, né, na qual o combustível libera vapor suficiente para entrar em combustão. Então, esse ponto de fulgor determina, então, quando um fluido, né, ele é considerado inflamável ou não, né? Então, considera aí uma mistura inflamável, né, entre o vapor do elemento e o ar atmosférico onde contém oxigênio. Então, é considerado inflamável, né, o líquido inflamável, aquele que possui ponto de fulgor inferior a 60 graus e pressão de vapor inferior a 2,8 kg por centímetro quadrado. Então, a pressão de vapor, né, o que que é? Ela é aquela pressão onde o fluido entra em ebulição. Sob uma determinada temperatura, ela inicia a sua evaporação. Então, essa pressão de vapor, então, ela tem uma relação de quase que direta, de cumplicidade então, com a temperatura. Então, quanto menor a pressão em um líquido, em que um líquido esteja submetido, menor também vai ser essa temperatura em que ele vai entrar em ebulição, evaporando. Então a gente tem exemplo aí, né, a gasolina, o diesel, o etanol, né? O etanol ele é bem volátil, né? Então ele evapora bem rápido, a sua pressão de vapor é relativamente baixa, né? Então ele é inflamável aí a determinada temperatura, até menor que, por exemplo, a gasolina, né? Então, por exemplo, aí, né, pessoal, a gente tem aí a água, né, na figura aí, né, a água a pressão de 760 milímetros de mercúrio, ou na pressão atmosférica, ele evapora a 100 graus, né? Então, a nível do mar, ele evapora a 100 graus. Então, quando a pressão, né, cai para 90 milímetros de mercúrio, a temperatura, então, que se observa, né, ela evapora a 50 graus, né? Então, por exemplo, a relação de altitude, a gente sabe quanto maior a altitude, menos oxigênio, menos pressão ali, né? Então, por exemplo, a água evapora a uma temperatura menor, né? Então, por exemplo, aqui em Goiás, a água entra em ebulição e evapora a menos de 100 graus, né? Então, até 97 ponto alguma coisa, 98 graus já está evaporando, né?
Ao passo, por exemplo, em cidades litorâneas, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Vitória do Espírito Santo, ou outras cidades a nível do mar, está sempre no próximo 100 graus ou até nos 100 graus, né? Então, isso, pessoal, comprova essa relação direta entre pressão e temperatura. Relação essa que a gente chama de pressão de vapor de um fluido líquido, né? Bom, é, do ponto de Fulgor, né, pessoal, também ele pode ser uma medida de volatilidade, né? Então, quanto menor o ponto de Fulgor de um fluido, maior a sua volatilidade. Consequentemente, maior o risco de explosões, né? Como eu falei, o álcool, né, ele é bem volátil, né? Então, ele evapora com bastante facilidade e também é bem inflamável, né? Então, para isso, vai ter esse risco de explosão, onde vai ter também um incêndio. O incêndio, né? Ele vai depender de três elementos, né? Que é o triângulo de fogo. Então, precisa do calor, de combustível e de oxigênio. O oxigênio alimenta as chamas, né? Eu preciso do combustível para poder gerar essa chama e da temperatura, né? Bom, então, pessoal, para diminuir um ponto de fulgor de um fluido, né, vamos dizer assim, controlar melhor esses fatores, é necessário, então, controlar esses fatores de oxidação, né, então, o nível de oxigênio, né, a contaminação e o chamado estresse, né. Então, a oxidação e a contaminação estão relacionados, né, porque a oxidação, né, ela gera a contaminação do fluido através de resíduos sólidos oxidados. E o estresse, né? Então, o estresse vai gerar a quebra das moléculas em partículas menores, ocasionadas pelas temperaturas superiores aos limites suportáveis, né? Então, esse estresse também que gera ali o início ali do incêndio, né? Então, quebra em molécula menor e passa pelas temperaturas superiores ao limite suportável. Então, gera, então, a queima, né? Então, quanto a gente sabe, né? Quanto maior a temperatura, né? Maior a agitação da molécula. E, consequentemente, menores vão ser as partículas, né? Então, isso acontece que é chamado de craqueamento. Então, essa é uma forma de fazer, por exemplo, a separação do petróleo, né? O petróleo a gente sabe que é uma combinação de várias substâncias ali, né? Então, tem substâncias mais pesadas, com nível molecular, um peso molecular maior, destes outras que são gases que são moléculas bem menores. Então, para isso eu faço o chamado craqueamento do petróleo, né? Então, onde eu vou refinar e beneficiar, né? Então, onde eu ganho maior poder comercial, por exemplo, através da gasolina, do gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, e outros, né? Então, por exemplo, o piche, né? O piche que a gente utiliza ali, ele tem uma cadeia, né? É uma cadeia carbônica bem maior, bem mais pesado, né? Ele fica mais embaixo, né? Ele é mais denso. A gasolina, ela tem de 8 a 12, então fica um pouco mais acima. O gás que é feito de petróleo, ele é mais leve, então fica mais em cima. E o diesel, logo um pouco abaixo ali da gasolina, né? Então, à medida que aumenta a cadeia de carbono, né, ele fica mais denso, mais pesado, né? Então, logo ele fica mais abaixo. E os mais leves vão subindo, né? Então, a cada nível eu vou ter um tipo de material ali, um tipo de substância diferente, né? Como eu falei, né? Então, o petróleo entra na unidade de destilação atmosférica, né? E a parte mais leve é encaminhada para o reservatório de destilado, enquanto os resíduos são encaminhados para a unidade de destilação a vácuo, né? Então, a parte mais leve é encaminhada à unidade de craqueamento, para ganhar calor e ser encaminhada aos destilados, enquanto a parte mais densa é encaminhada ao redutor de viscosidade, vira resíduo, que esse resíduo também é aproveitado. Então, as partículas menores do petróleo são mais leves, mais voláteis, diminuindo então assim o ponto de fulgor do fluido e a sua viscosidade. Outra propriedade, pessoal, que eu tenho do meu lubrificante é o chamado ponto de névoa e de fluidez. Então, no óleo, o ponto de névoa corresponde à temperatura inicial de cristalização. Então, visivelmente, né, nesse estado aí, a gente tem um óleo com aspecto turvo, né, em um estado intermediário. Então, ele vai ser entre o líquido e o sólido. Então, ele está entre um e outro, né? Então, a gente também nota a separação da parafina do óleo. Então, a gente forma uma camada branca na parte superior do fluido, né? Então, a gente vê que a camada branca ali, geralmente em lugares frios, né? Geralmente vê esse estado aí. Então, o ponto de fluidez ele é definido como a menor temperatura no qual o óleo lubrificante consegue fluir quando submetido a temperaturas muito baixas. Então,
é aquela temperatura máxima que ela consegue ali manter o seu nível de lubrificação, né? Depois disso ele vira sólido, então ele perde totalmente a sua característica de lubrificante. Então, o método que é utilizado aí, né, para verificar comportamento de fluidez é o PMB 820. Então, ele pega uma amostra de lubrificante e ele faz, então, quedas, né, quedas de temperatura de 3 em 3 graus, né? Então, a cada 5 segundos diminui 3 graus, né? Aí aguarda mais 5 segundos, mais 3 graus, até ver aonde é o limite, né, desse meu lubrificante aí de fluidez, né? Então, ele, por exemplo, deu o último ali, ele quando se solidificou totalmente, então ali é o meu máximo ponto de fluidez no meu lubrificante, né? Bom, a outra característica, pessoal, é a acidez e a alcalinidade, né? Então, também são características para análise de óleos lubrificantes. Então, para verificar se um fluido é ácido, ele é base ou neutro, a gente analisa a escala logarítmica, né? Que é o pH, né? A escala de pH. Então, o pH vai variar de acordo com a presença de metais, sais, ácidos, temperatura e etc. Então, ele vai variar de 0 a 14, em que 0 é considerado muito ácido e o 14 ele é considerado muito básico. E o 7 ele é considerado neutro, né? Então, para os lubrificantes, pessoal, para os óleos lubrificantes em geral, ele nunca pode estar nos extremos. Então, ele sempre tem que estar entre 6,5 e 7,5, né? Então, sempre na região do neutro aqui, certo? Pode ser um pouco mais ácido, mas nunca no básico, né? E nunca nos extremos. Sempre tem que estar orbitando em torno do neutro, né? Do pH neutro, né? Porque a gente sabe que ou se é muito ácido ou muito básico, ele vai atacar, né? Ele pode atacar quimicamente o meu metal, né? Então ele vai corroer, vai ter sérias consequências, principalmente que o lubrificante é para proteger metal, né? Então meus metais são suscetíveis, né? Por mais que sejam bem tratados fisicamente e quimicamente, né? Eles têm essas vulnerabilidades, né? Tanto para muito ácido por muito básico, né? Bom, o outro, o, outra característica é a demulsibilidade, né? Então, essa é a capacidade do óleo se separar da água, né? Então, o poder de demulsibilidade de um óleo ele é calculado através de um procedimento no qual, então, 40 milímetros de óleo ele é colocado junto com 40 mililitros de água destilada em uma proveta. Então, onde agita essa amostra a 1500 RPM por um período de 5 minutos. Então, para óleos com viscosidade inferior a 450 SS1, que é o segundo Seibolt universal, aplica-se no teste uma temperatura de 130 graus Fahrenheit, que é 54,44 graus Celsius. Essas medidas aí, pessoal, são inglesas, por isso que está parametrizado na unidade de temperatura inglesa, que é o Fahrenheit, né? Então, para óleos com viscosidade superior a 450 SSU, é uma temperatura de 180 graus Fahrenheit ou de 82,22 graus Celsius. Então, após os 5 minutos de agitação da proveta, é verificado o tempo dado em 4 dígitos para a separação total entre o óleo e a água e a formação, então, dessa emulsão. Então, essa é a forma de medir a capacidade do óleo de separar da água, né? Se ele é misturável ou não em água, né? Depende da aplicação, pode ser isso, pode ser uma coisa boa ou não, mas o principal do óleo, né, pessoal, é ele não ser misturado com água, né, ele ser totalmente separado da água, né, porque a gente sabe que também a água também ela tem um poder de atacar, principalmente metal se for aço, né, então ela é um poder de oxidação dependendo aí muito grande, né. Bom, outro característica do meu óleo é o chamado ponto de combustão, tá? A temperatura mínima que o combustível solta vapores suficientes para inflamar-se na presença de oxigênio e uma fonte externa de energia, que é o fogo ou centelha entrando em combustão. Então, mesmo após o fogo ser retirado, o combustível, né, permanece queimando, né? Então, mesmo você tirar ali a fonte, né, de calor ali, continua queimando por causa das características do meu lubrificante ou do meu elemento ali, né? Então, a primeira etapa
Eu aqueço, né? Aqueço aqui, então ele vai liberar o vapor, né? Com aquecimento gera vapor. A segunda etapa é uma fonte externa de calor, então pode ser uma centelha ou fogo, né? E por fim a combustão. Então não precisa ficar ingerindo fonte de calor ali. Na próprio calor que eu ingero ali, ele já gera essa combustão, né? Ok, pessoal? Alguém aí quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Tudo ok? Tudo bom, pessoal? Bom, então é isso aí. Eu vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou questionamento, não deixe de procurar. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vou desejar a vocês então aí um bom dia, ok? Fiquem então todos com Deus e até a próxima.